Bom dia, mais uma vez. Já tinha dado bom dia aí para uma turma que chegou aqui no horário, São Amaro, tem gente que já chegou aqui no horário. Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar com vocês mais uma vez de segurança, mais um diálogo semanal de segurança, né, o DSS, que é o que representa. São Amaro vai iniciar aqui com a gente esse diálogo, depois eu finalizo com alguns temas aí também importantes aí para o período que a gente está passando. Fica à vontade aí, São Amaro. Amém. Obrigado, Ana. Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui na live. É um prazer, né? Estamos aqui mais uma vez com essa oportunidade de podermos falar de segurança, né, Ana? Isso. Então, a gente sabe que falar de segurança não é fácil, mas é preciso. Muitas vezes somos vistos com outras formas, com outros olhares, quando estamos falando de segurança. Mas é a segurança que move o transporte e que nos faz encaminhar. Vamos começar mais um DSS, nessa manhã de terça-feira. Para começar o DSS hoje, iremos falar de umas ações que têm acontecido, frenagem brusca, e muitas vezes a frenagem brusca ela é causada por algo que acontece, ou quase aconteceu. Aqui estamos vendo, frenagem brusca nos chamou a atenção para esse evento. Observe, redução de 12 km em 1 segundo, velocidade maior que 20 km por hora. Na operação Alisat, então, é diferente. Reduza em até 11 km em 1 segundo. Para outras operações, a redução deve ser de 12 segundos em 12 km em menos de 1 segundo. Então, o que nos chama a atenção? Por que é que as pessoas aqui, elas veem, Ana, as frenagens bruscas? Porque justamente houve uma redução de 11 ou 12 quilômetros em menos de 1 segundo. Observe esse vídeo que aqui iremos assistir, o que nos chamou a atenção. Pode passar. Observe que aqui estamos vendo uma tentativa de ultrapassagem. Espera aí, Lucas. Uma tentativa de ultrapassagem. Ali está bem aos nossos olhos que existe uma quase terceira faixa. Então, se o motorista ele vai seguindo também com uma velocidade constante, é uma subida, tem uma terceira faixa. Tem um carro que ali vai terminar. Lá atrás, se você observar, tem uma placa. Fim da terceira faixa a 300 metros. O que acontece? Você precisa se resguardar para evitar uma colisão ou uma frenagem brusca. Já pensou? Nesse espaço passa 3 carros? Não passa 3 carros. Então evitem ultrapassagem forçada. Se você vai vendo que na sua frente vai um caminhão, vai qualquer um carro, e você não tem tempo suficiente para fazer a ultrapassagem, mantenha a sua velocidade segura, com a distância de segurança, para evitar um acidente e possivelmente uma frenagem brusca. O que chama a atenção aqui, por que foi que a telemetria ela viu essa tentativa de ultrapassagem, Ana? Porque justamente aconteceu a frenagem brusca. Quando não acontece a frenagem, passa pela telemetria e ninguém vai detectar que houve uma tentativa de ultrapassagem, porque não houve um excesso de velocidade. Tudo aquilo que nós somos reportados pela telemetria é justamente algo indevido que aconteceu no decorrer do nosso trabalho diário. Então, o que foi que aconteceu? Por que veio? Aconteceu uma frenagem brusca. Opa, vamos ver o que foi. Quando vai olhar, é uma tentativa de ultrapassagem. Em um local proibido, vem um carro de lá para cá. Não tem nada a ver aquele motorista. Ele também tem uma família, ele tem vida, tem responsabilidade, tem horário de chegada. Mas será que... Observe que está certo isso aqui? Não, não está certo. Quando a gente fala isso aqui, gente, olha, a importância da produtividade, como eu tenho falado sempre, ela é fundamental para a operação, para mim e para você. Mas a segurança é que nos fazem
chegar justamente com pontualidade ao destino. Não adianta tentar fazer ultrapassagem forçada e quase causar um acidente, até porque eu assisti hoje uma reportagem, Ana, onde a repórter ela falou, houve uma colisão mais uma vez, ela disse, mas mais uma vez com um caminhão, envolvendo 2 caminhões. E o motorista ficou preso nas ferragens. Observe que tristeza é essa. Ele deixou de ser fulano de tal, o carro deixou de ser um carro e virou ferragem, e o motorista preso na ferragem, como tombado sem vida, e a família? Como ficou? E o destino, e a pressa, foi interrompida na beira da estrada. Por quê? Porque você tomou uma decisão errada. Então, as tomadas de decisões nos levarão mais longe, nos levarão com segurança. Por isso, atentem-se, não faça ultrapassagem, só se houver segurança, só se houver necessidade. Ultrapassagem, ela é uma manobra bastante perigosa. Como mudar de faixa, que o Código Nacional de Trânsito Brasileiro determina que quando você muda de faixa, que você aumenta em até 35% as chances de se envolver em um acidente e uma tentativa de ultrapassagem. Quantas pessoas são envolvidas naquele mesmo momento por uma ação que você tomou sem pensar antes? Então, evitar esse tipo de manobra, você está contribuindo para um trânsito seguro, está contribuindo para que a segurança no trânsito ela venha a ser mantida. Pode passar. É uma coisa, senhor Amado, complementando essa aí, que o senhor falou. Então, quer dizer que se não subir a frenagem e ele fizer isso, se ele tivesse ido normal ali, né, conseguiu fazer a ultrapassagem, apesar de colocar as pessoas para o acostamento, apesar de se arriscar a ter uma colisão frontal, a gente não ia saber. Isso, Ana. Mas não tem que a gente estar, ou qualquer pessoa estar do lado do motorista para dizer a ele o que ele tem que fazer corretamente. Com segurança tem, Placivaldo? Placivaldo está aqui com a gente presente. Não é certo fazer ultrapassagem numa situação dessa de jeito nenhum. Eu concordo, não é errado, né? Principalmente tem a faixa contínua aí que já todo mundo sabe que não é permitido fazer ultrapassagem. Apesar de a gente ver antes, como o senhor Amaro falou, que tem 2 faixas, né, ali, no sentido que a carreta está tentando fazer ultrapassagem. Isso aí é nosso, tá? Foi um vídeo que a gente pegou aí de outra pessoa, não. A nossa operação, por isso que a gente está preocupado. O que está acontecendo quando não se está subindo as violações? Isso. Bem Será colocado. que eu estou colocando a minha vida em risco e a de outras pessoas? Tenho consciência, o meu hábito de segurança e comportamento de segurança, que é isso que a gente traz aqui semanalmente. Ele está sendo praticado? Eu estou trabalhando isso para mudar? A gente sabe que produzir é bom, Isso. é importante, não é bom, é importante, inclusive, não só bom, né? Mas tem que ser feito com segurança, porque se acontece alguma coisa aí, essa pessoa que estava com pressa, esse motorista que estava com pressa, porque estava tentando ultrapassar para, né, ganhar uns segundos, talvez, Isso. quem sabe se não ia nem chegar lá. Ou outra família que vinha ali do lado não chegaria também no seu destino. Então, calma, gente, calma, vamos concluir o que a gente, colocar em prática o que a gente sabe, que vocês sabem tão bem fazer, que é dirigir, a gente não tem acidente grave. Mas esses sinais aí, que é o que a gente fala do sistema alerta, é um quase acidente. Então, a gente está na amarela ali, aquele ali representou que está na faixa amarela, atenção. Por isso que a gente está aqui falando hoje com vocês sobre isso, e toda vez que tiver algo assim que suba o alerta, a gente vai trazer aqui para mostrar que está acontecendo. E que isso só vai prejudicar você mesmo, porque tudo vai passar. A investigação vai acontecer, o caminhão a gente vai trocar, mas a vida a gente não vai trocar. Isso. Ana, um fato muito importante quando você falou aqui, e você disse assim, o que você tem feito quando não sobe um alerta? Eu tenho filhos, você tem filhos, nós temos filhos. O que os nossos filhos fazem longe da nossa visão? Rapaz, isso chegou agora dentro de mim. Por quê? Vocês recebem as informações, são treinados, capacitados. Eu não me canso e me orgulho muito em dizer que trabalho com a melhor equipe de motoristas da atualidade. Por quê? Porque eu convivo dia a dia com os senhores. Mas fica uma pergunta. O que você tem feito longe dos nossos olhos? Fora da telemetria? Quando não acontece um alerta. Sabe o que é isso aqui? Isso é Deus. Ele diz assim, eu vou subir um alerta para que as pessoas vejam que algo
indesejável aconteceu, para evitar um mal maior. Então, a importância de você fazer aquilo que você faz com excelência é tão grande que precisamos dormir, precisamos trabalhar, precisamos viver o nosso dia a dia conscientizado de que você está fazendo tudo certo. Porque o que nos chamou a atenção não é porque a LVA tem 150 pessoas trabalhando, olhando câmeras de motoristas, não. É porque existe a telemetria que chama a atenção quando algo indesejado acontece. O robô ele vai dizer, aconteceu algo, vai lá, olha quem é. Então você que tentou fazer essa ultrapassagem, veja quantas pessoas foi colocado em risco por uma decisão mal tomada. Será que vale a pena? Será que você vai dizer assim, olha, você está me perseguindo? Você me olhou? Fulano de tal fez isso? Deixa fulano de tal. Faz a tua parte. Porque quando você fizer a sua parte, ele também vai olhar e vai dizer, rapaz, Amaro, ele faz assim, eu vou fazer como Amaro. Classivaldo, ele faz assim, eu vou fazer como Classivaldo. Eu vou fazer como Ana me passou, Adson. Por quê? Porque eu fui treinado, Luciano, naquela sala. E Lucas e todo mundo da equipe de segurança se move e se comove quando eu faço algo que sei que vou causar um acidente. São sinais, Ana. Então, a faixa amarela, ela é uma faixa de quê? Atenção. E o que devemos fazer? Nos prevenir para que não chegamos nunca na faixa vermelha. Não queremos que isso aconteça. Tudo que a empresa quer e que eu quero, que nós queremos, é que todos tenham o mesmo direito e a satisfação de chegar assim como saíram. Essa é a preocupação. O que você tem feito longe dos nossos olhos? Longe da Será que telemetria? só teve esse? Vamos passar para o próximo slide? Passa mais um, Lucas, para a gente ver o que é que tem. Vamos ver esse outro vídeo agora? Espera aí, Lucas. Volta lá. E aí? Essa frenagem brusca, ela subiu porque tinha alguém observando as câmeras ou porque o motorista não tomou uma decisão de se atentar que ali existia uma terceira faixa, ali existia caminhões que iam caminhando lentamente pela faixa da direita, a terceira. Ele seguiu vendo que a distância estava encurtando, mas não diminuiu a velocidade. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma frenagem brusca. Observe que aqui tem um caminhão na faixa da direita, que está na terceira. Tem carros que vêm no sentido contrário. E tem uma fila que lentamente vai se encurtando. O que eu devo fazer sobre isso? Eu devo também me resguardar. Diminuir a minha velocidade porque encurtou o meu espaço. Uma decisão será tomada lá na frente. Quando? Estarmos preparados sempre para o inesperado. Esse é o dever de cada um de nós como motoristas. Subiu essa violação, observe a distância que chegou esse carro. Quase ele é encoberto. Chegou próximo ou não chegou? Chegou próximo. Então aconteceu a frenagem brusca, chamou a atenção. Olha, eu tenho uma terceira faixa. Tenho caminhões lentos. O meu também é lento. Tem uma fila. Ela está seguindo. Alguém lá na frente vai ter que voltar para a faixa normal, ou faixa contínua. Por quê? A placa lá atrás, ela disse, olha, fim da terceira faixa. Estava lá anunciando que era o fim, mas não houve crédito por parte do nosso profissional, treinado, capacitado, profissional, excelente. Não chegou aqui para aprender, chegou pronto.
Aqui, simplesmente, ele veio se especializar sobre medidas de segurança e ser colocado em prática tudo aquilo que já sabia. Então, o que aconteceu? Uma frenagem brusca. Por quê? Porque não manteve a velocidade de segurança, não manteve uma distância de segurança, se aproxima do carro da frente. Quando lá na frente encurta o espaço que alguém freia, ali ele tinha duas decisões ali. Ou ele batia na traseira do carro vermelho, ou frenava. Se aquilo acontecesse, ele não batia só nesse vermelho. Todos esses carros aí estão envolvidos. Porque quando ele bate, ele vai perder o controle. O que devemos fazer sobre isso? Tomada de decisões. Evitem ultrapassagem forçada. Vai encurtar? Tem terceira faixa? Tem. É 300 metros? Observe que 300 metros é um piscar de olho. É muito próximo. Mantenha a tua velocidade, dá um espaço para o carro da frente. A pressa que você muitas vezes pensa estar, pode estar te levando a caminho de perdições por uma decisão mal tomada. Evitem ultrapassagem, evite andar colado no carro da frente. Mantenha uma velocidade segura. Mantenha uma distância de segurança. Todos os dias estamos tendo acidentes de trânsito. E não são pequenos. Se nós observarmos, todos os dias acontecem mortes. Teve um rapaz de Vitória de Santo Antão que perdeu a sua vida sábado à noite. Novo. Uma colisão entre Euclides da Cunha e Bendegó, na BR-116. Uma coisa triste, onde a carreta ficou atravessada e um país inteiro vivenciou. Por quê? Porque a estrada ficou interditada por 14 horas. Eu falei sobre isso domingo no grupo. Aconteceu outro acidente na BR-251. Todos os dias tem acidente nessas rodovias. A BR-242, uma rodovia bastante movimentada que todos os dias acontecem acidentes. Amaro, onde ficam essas rodovias? Essas rodovias são o caminho da casa de cada um dos senhores. A LVA, constantemente, todos os dias, tem um dos seus caminhões e até mais de um, atravessando nestas mesmas rodovias. Sabe o que nos chama a atenção? Quando acontece um acidente, onde foi? Na 251, eu digo, meu Deus. Não é que eu queira que aconteça com os outros, não. É porque a tristeza é a mesma, que lá existem vidas. Amaro, foi na 242. Não é que aconteça, que eu quero que aconteça com os outros, não. É que eu quero que cada um dos senhores se conscientize que essa é uma fila, que todos nós estamos nela, mas não queremos que chegue a nossa vez. Somos treinados. Gente, quando a gente fala de segurança, a gente, há um mês e pouco atrás, conversando com um dos nossos colegas, colaboradores, e ele disse, é uma coisa chata, toda hora é de segurança, 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 segurança. Eu digo, meu Deus, quem te trouxe até aqui foi a segurança. Você não chegou aqui por acaso. Você chegou aqui porque você já enfrentou perigos lá atrás. E por que agora você tem que parar se você está transportando algo diferente? E se você agora é treinado e você anteriormente não era? E por que não colocar em prática aquilo que você aprendeu e sabe fazer com excelência? Trabalhar com segurança, cumprir com as suas obrigações, e lembrar sempre que produtividade e segurança precisam estar de mãos dadas. Você, para produzir mais, não quer dizer que precisa correr mais, não quer dizer que precisa ultrapassar mais, não quer dizer que você precisa andar mais colado no fundo do próximo, não quer dizer que você precisa exceder as suas jornadas, não quer dizer que você precisa exceder os seus limites, porque tudo aquilo que fazemos em excesso é um pecado. E a Bíblia diz que uma vez consumido gera a morte. E jamais queremos que isso aconteça. Por isso que a gente, toda semana, temos o privilégio de passar e de falar de segurança. Falar sobre você. E todos os dias alertar sobre a importância de manter essa excelência que cada um dos senhores tem mantido. Por isso, observarmos, como aqui já falei, quando a velocidade é diminuída em 12 quilômetros, menos de 1 segundo, caracteriza uma frenagem brusca. Na operação Alissata, ela tem 11 segundos. Quando a velocidade é diminuída em até 11 quilômetros, em até 1 segundo, menos de 1 segundo, caracteriza-se uma frenagem brusca. É isso que nós somos alertados. Quando não acontece, fica a pergunta: o que você tem feito longe dos nossos olhos? Coloca na sua mente, vê se vale a pena. A vida é mais importante. Não faça do trânsito um campo de batalha, mas sim
um lugar onde todos tenham o direito de ir. Luciano, por sua vontade. Pessoal, bom dia pessoal que está na live, bom dia a todos que estão aqui presentes, valeu, Amaro. Sabe por que nós estamos trazendo esse tema, os 2 primeiros slides? É porque o número de freada brusca está aumentando muito, e quase todos os dias a gente está tendo. E uma freada brusca é um quase acidente, é um acidente que não aconteceu. Então imagina que ele aconteceu porque teve distância de segmento, velocidade incompatível, e a velocidade incompatível é quando você observa o trânsito à frente, a Amaro falou muito bem, e aí você precisa tomar uma decisão de reduzir. Mas a mensagem que eu trago nesse outro slide aqui é sobre o que acontece na sua condução quando os parâmetros de telemetria não são atingidos, né? Quando a gente vê uma velocidade acima de 80, nós conseguimos enxergar uma ultrapassagem arriscada, uma ultrapassagem numa curva, mas quando você faz dentro da velocidade, quantas vezes no trânsito a gente se envolve num risco onde a telemetria não nos alcança? Lembra quando a Amaro leu? Chamou a nossa atenção. Freada brusca, chama a atenção do monitoramento. Velocidade acima de 80, chama a atenção do monitoramento. Na pista seca. Na pista molhada acima de 60, chama a atenção do monitoramento. Mas quantas ações a gente toma no nosso dia a dia que o monitoramento não vê, mas que está na sua mão? E aí a Amaro falou do rapaz que faleceu na estrada. Nós não queremos isso aqui. E não queremos isso aqui não é apenas por causa da LVA. É por causa de você também. Você está sendo treinado para você chegar em qualquer lugar e dizer assim, cara, eu sou um profissional treinado. E ninguém aqui da LVA tem capacidade de dizer que não. Porque se ele disser que não vê sobre segurança toda semana, é porque ele não assiste DSS, é porque não tem um contato com a Amaro, porque se chegou aqui a Amaro, Ana, eu, Lucas, o time todo, os monitores, o Osto, o Jonathan, então, todos nós estamos envolvidos com o mesmo tema, toda a empresa. Então, quais decisões você tem tomado quando os limites de telemetria não são ultrapassados? Quantos quase acidentes não acontecem na estrada? E essa é a nossa preocupação. Não adianta você pensar que o excesso de velocidade é um ganho, porque existe possibilidade de você ser produtivo. Nós tivemos um motorista que rodou o máximo de carro, era violação. Ah, chegou nos seus limites? Ok. Mas todo cuidado ele é pouco. Toda atenção ela tem que ser entregue. Não adianta você estar colocando sua vida em risco. Eu sei que para ser produtivo, a gente precisa unir produtividade com segurança, porque se tiver um acidente, você fica parado. E se ficar parado para sempre? Né? Se ficar em cima de uma cama? Se você ficar paraplégico? Quem quer ser resultado de um acidente? Quem quer chegar em casa e dizer assim, eu fui um acidentado? Ninguém quer. Então a gente precisa entender que a gente não está aqui para ser acidentado, nem está aqui para acidentar ninguém. Não é essa palavra que eu quero trazer. Mas eu quero dizer que a decisão está na sua mão. É você que conduz. É você que toma a decisão. E quando a gente fala assim, quantas ações nós tomamos quando ninguém está vendo a gente? Na condução, na direção. Quantas vezes a gente desliga o limpador para não chamar a atenção da telemetria e a gente está andando a 75 na pista molhada? Qual o ganho disso? Imagina um rodotrem desse freando a 70 km por hora na pista molhada, carregado. O que é que você imagina que pode ser a cena? Qual o cenário que se vê? Eu vejo um veículo sem controle, com risco de altíssimo. E por incrível que pareça, quase todo acidente com combustível é perto de uma lagoa, para prejudicar mais ainda alguém que não tem nada a ver com a sua direção. Então, preciso que vocês entendam. Nós não estamos falando aqui apenas de acidente. Estamos falando que a condução, e eu sempre digo isso, eu digo e incansavelmente eu vou falar. Se não fosse Deus, a gente não estaria do jeito que está hoje.
Porque não é porque a gente é profissional, não é porque você é treinado apenas. Você tem que entender que existe um Deus que cuida da gente. Mas eu preciso que você entenda. Na hora de pisar no acelerador, a decisão é sua. Na hora de frear bruscamente, a decisão é sua. A gente, às vezes, observa motoristas que vê a placa, a gente vê as placas de lombada eletrônica, de lombada física, lombada à frente 200 metros, de lombada à frente 100 metros, e o colega freia bruscamente numa lombada. Isso me preocupa. Me preocupa porque, às vezes, a pessoa está fora da direção. Está longe, o pensamento dele está em outro local. E não é porque é você, não. É porque, às vezes, a gente está tão corrido na mente, com tantas coisas, né? Deixa as coisas acontecerem, né? Pensa nos teus 200 km para frente, como você aprendeu na integração. Quando você pegar uma rota de 800 quilômetros, não se preocupa com os 800 quilômetros de imediato, se preocupa com os 200 quilômetros, com os 300 quilômetros, com os 250, que é o período que você vai fazer de direção contínua. Nesse período você se preocupa. Porque se você ficar pensando, como é que vai ser daqui a 2 dias que eu vou chegar lá, como é que vai ser a programação, como é que vai ser a descarga, como é que vai ser a nova programação, isso tudo prejudica. Então, conduzam com segurança, cuide da vida de vocês, se isso é ser ruim, eu quero ser ruim assim. Cuide da vida de vocês. Cuide da vida do motoqueiro, cuide da vida do pedestre, cuide da vida do ciclista, cuide da vida do motorista que está lá do alto passeio, que não tem nada a ver com os nossos estresses às vezes, com o nosso corre-corre, mas que Deus te abençoe. Eu conto com você e acredito que sua família também espera você voltar com segurança. A melhor coisa da gente é voltar para casa. E é por eles que a gente está aqui, né? A motivação nossa é a nossa família, né? Se não fosse a nossa família, a gente, quem sabe, não estaria aqui. Mas a gente está aqui porque existe alguém que precisa da gente. Nossos pais, nossos filhos, nossa esposa, todos. Deus te abençoe. Vai lá, Ana, está contigo. Só vamos fazer aqui um teatrinho, tá? Vocês vão sair hoje para trabalhar. E aí um colega diz, na hora do almoço vamos se encontrar. Aí o Classivaldo chega e diz para o colega dele, não, hoje eu não posso não, porque eu vou dirigir e vou bater o meu caminhão no poste. Aí eu vou me envolver num acidente hoje. Não posso não me encontrar com você hoje. A gente faz isso normalmente quando sai para trabalhar ou sai para fazer alguma coisa. Quem concorda comigo que faz isso? Quem não concorda, coloca um legalzinho para baixo aí na tela, por favor. Quem que faz isso quando sai? Quando alguém te chama para fazer alguma coisa? Alguém sai de casa dizendo que vai se acidentar? Não, hoje eu não vou poder ir à escola porque eu vou cair no buraco, quebrar a perna e vou bater lá na UTI. Então não me espera hoje que hoje eu vou fazer isso. Vai acontecer isso comigo. A gente sabe disso, sabe que vai acontecer. A gente decide fazer isso. Ei, a gente decide participar de acidente? Não, a gente decide chegar bem. E a gente sabe como fazer para chegar bem, cara. Então a gente precisa que vocês mudem os comportamentos. Quem precisa mudar? Quem já faz tudo com muita atenção, com muita sensibilidade de que eu estou no trânsito para proteger a minha vida e a do outro, ok, maravilha. Eu aposto que todos que estão aqui presentes na live e aqui na sala se preocupam com isso. Mas quando a gente traz esses vídeos aí de alertas, a gente está vendo o que está acontecendo. Eu não quero que aconteça. O Luciano não quer que aconteça. A empresa não quer que aconteça. Sua esposa, sua filha, que está pensando que o pai dela é o herói dela, seu filho ou filha, que está fazendo tudo, seguindo os procedimentos, que você vai voltar para casa, tem certeza que você está seguindo os procedimentos, que você não está saindo com essa intenção de se acidentar. Ninguém sai com essa intenção de se acidentar. E a gente confia no trabalho de vocês, tanto que é 0 acidente, mas os alertas estão subindo, e aí, como o Luciano falou, calma, respira de 1 até 10, tudo vai dar certo, se a gente fizer tudo no nosso tempo, uma coisa de cada vez, um dia de cada vez. Eu quero produzir para no mês eu ter o meu resultado excelente, mas eu tenho que viver um dia de cada vez, 1 hora de cada vez, cada quilômetro de cada vez. E fazer com segurança, fazer com todo o conhecimento que você já tem. É isso que a gente espera, tá? Passando aqui para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema alerta, né, Luciano?
Sistema alerta, esse aqui são os indicadores das OPIs, né, desde 1º de abril de 2025 até maio, só para que vocês possam compreender, né, na parte de inspeção do veículo, o índice mais questionável foi manter seu veículo em boas condições. Aqui trata sobre cabine organizada, então, na inspeção de veículo, quando alguém for fazer a OPI no seu carro, né, uma avaliação interna, identificou que a cabine precisava ser organizada. Isso é um dos pontos que a gente percebe que hoje, graças a Deus, né, a gente vivia lá atrás dizendo que a gente ia morrer na profissão batendo alavanca, e hoje ninguém bate mais alavanca, e sobra tempo para cuidar um pouquinho da nossa casa, do nosso ambiente, porque ambiente cuidado, ele é muito bom até para você mesmo, se sentir bem, né? A gente já teve algumas inspeções, onde a gente pegou saco de biscoito, resto de comida. Então, isso não é bom para o seu ambiente. Isso vai atrair insetos. É o que, Vinícius? Insetos, barata, pote de requeijão, pote de açaí, sacola de lixo, urina, por aí vai. Urina é o trágico dos trágicos, mas assim, é o ambiente que você fica, é um dos itens mais questionáveis. Na parte de equipamento de segurança, subir usando os 3 pontos. Isso aí, além de ser um treinamento, mas é um cuidado também para você, porque se você utilizar incorretamente, pode lhe prejudicar e gerar uma queda. Na parte de direção defensiva, a parte mais crítica é verificar os espelhos com frequência de 6 a 8 segundos. Isso aqui é um ponto que também precisa ser observado, e não se esqueça de deixar o sensor de ponto cego ligado, porque isso também é um auxílio seu na área de ponto cego. Mas assim, se você observar, ele entra como primeiro, né? O mais questionável foi o olhar aos espelhos retrovisores por 6 a 8 segundos, inclusive ele é o top 1 de toda a OPI, são 40 itens. E aí, segundo lugar, frear antecipadamente com suavidade. Eu já fiz uma OPI com um colega que ele usava muito pedal para coisas simples, né? E até orientei a ele, por mais que ele era experiente, mas eu, usa mais um pouquinho o freio motor, os recursos do veículo. Então, isso é muito importante ter a compreensão disso. Toma iniciativa de contato visual, usa buzina, isso é muito importante, esse ponto, por mais que seja, parece até que não tem importância, mas se você está vendo o usuário vulnerável, ele não está te vendo, e às vezes uma buzina distante, né? Não buzina perto, pode assustar, mas uma buzinada distante, você vai fazer com que ele saiba que você está chegando, e aí no seu caminhão você não vai ter uma decisão muito rápida, você não vai conseguir livrar. A freada de um rodotrem é como a freada de um trem, é longa o percurso para frenagem. Então, você chega de longe, dá uma buzinada para o ciclista, para ele não entrar para a pista, e você cuidar dele também, né? E a parte de atitude, né? Aqui também tem outros itens, que é ser cortês, né? Ser cortês no trânsito, cuidar do ciclista. Esses pontos foram bons, né? Mas o ponto que mais teve questionável foi, na parte de atitude, foi manter as 2 mãos ao volante em posição correta. Então, alguns colegas gostam de andar com a mão assim, né, em cima do volante. Isso pode te prejudicar ergonomicamente. Então, a forma de condução é essa aqui, como a gente chama de 9h20, né? 15. 9h15. 9h15. Ou então 13h45. É 15h15. Então, é isso aí. Próximo slide. Espero ter te ajudado e você compreenda que são itens questionáveis e você... Fica aí. Eita. Vamos Os mostrar aqui, pessoal, amarelinhos. todos os amarelinhos aqui. A gente está vendo que está se aproximando a Copa do Mundo, né? Então, a gente veio fazer aqui uma homenagem ao Brasil, né? Que vai ser campeão. Hexa Hexa campeão. Hexa, né? Por que tá rindo, Zaquel? Tu acha que não vai ser, não? Um informativo falando aí sobre a atenção que a gente tem que ter nesse período também, tá? Então, planeje aí sua jornada, verifique com a sua supervisão se há alguma restrição ao longo, né, do trajeto programado ou próximas instalações para onde você vai seguir, fazer as entregas. Procure estacionar o veículo na garagem da transportadora ou em locais protegidos de movimentações externas, aglomerações de pessoas, por exemplo. Evite agendamento de reuniões ou outras atividades para o horário do jogo. Então, a gente vai evitar isso daí para não prejudicar também aí nosso desempenho. Programar para que os veículos estejam estacionados em local seguro entre 15 minutos ou 1 hora antes do jogo. A gente vai conversar sobre isso aí com vocês, os jogos do Brasil, né, que a gente está falando especificamente, apesar de que a maioria do jogo vai ser à noite. Então, vai estar todo mundo já tranquilo assistindo o seu jogo.
Mas pode ser que tenha algum torcedor de outro país que esteja em outro horário diferente, então a gente vai, os torcedores, né, podem ser que aglomerem aí, a gente vai estar atento a isso aí também. Durante o jogo, assista a partida, mas mantenha-se informado sobre a região do trajeto que vai percorrer, e pós o jogo também, caso a gente precise fazer esse trânsito, né, na hora que estiver acontecendo o jogo aí do Brasil. E evite deslocamentos em locais com grandes aglomerações, mais uma vez, né? Redobre a atenção em veículos de terceiros e usuários vulneráveis, pois podem estar sob efeito de drogas. Então, aí chegou no ponto que a gente quer alertar. Não só na nossa operação. Tá, o jogo não vai ser durante o horário de expediente normal de vocês. Mas vocês vão assistir, cada um tem seus veículos, né? Moto, autopasseio, você é o usuário da via como ciclista ou pedestre. Então, tenham cuidado na hora de consumir o álcool, na hora que for festejar com os amigos, né? Se for beber, não dirige. Chama um amigo da vez. Se preocupem com a saúde também, não exagera muito na bebida, né? Não é uma droga lícita, mas que faz mal aí para a saúde também, tá bom? Será realizado teste de bafômetro em 100% dos motoristas pós retomada das operações. Quer dizer, a gente fez aí, ó, chegou mais um jogador aqui do time. Vem cá, aqui é o nosso time da segurança, junto com a operação, que está pedindo aí para vocês Isso aí. seguir os procedimentos e regras que vocês já conhecem. Para que a gente passe por esse período aí, ó, da Copa do Mundo, fazendo gol também, né, Samara? Fazendo gol, sendo campeões da segurança. Segurança sempre será o nosso objetivo maior. Se não tem segurança, se não tem vidas para levar essa empresa aí à frente, não vai existir LVA. Então, o mais importante para todos é a vida de cada um de vocês que estão aqui presentes, que estão aí na live.